Fala galera, tudo bom? Estamos começando mais um Monarch Talks. Hoje estou com o Tomás, tudo bom? Tudo certo. Obrigado por ter vindo aí. O Tomás é historiador e já passou por várias encrencas que a gente estava conversando aqui. Ajudou a criar o Brasil Paralelo. Que mais? Escreveu Desconstruindo Paulo Freire. Verdade. Que é um tema bem polêmico hoje em dia, o Paulo Freire. Eu sinceramente, nesse tema, eu sou meio ignorante, assim. Eu não entendo por que existe o ódio ao Paulo Freire, porque eu não entendo o que ele realmente propunha que era tão... Eu não sei o que ele propunha, não conheço muito a história dele. Por que o pessoal odeia tanto o Paulo Freire? Vamos lá. Primeiro, eu não odeio Paulo Freire, né? Eu, desde menino, comecei a estudar a história do Brasil. Realmente desde menino. Antes de me imaginar, sei lá, jogador de futebol, eu me imaginava historiador de Brasil. Não. E eu falo jogador de futebol porque quando eu era menino, 12, 13, 14 anos, eu pensei, quero jogar bola. Chegou E aí, sem talento nenhum. Né? Não deu certo. Sem talento. Aí, o que vai acontecer? Com 10, 11 anos, eu já desejava ser historiador de Brasil. Comecei a estudar, fiquei muito impactado com as narrativas sobre colonização brasileira, Império Marítimo Português, enfim, fiquei encantado. E aí, o que vai acontecer, então? Eu entrei na faculdade, anos depois, mais de uma década depois. Na faculdade, em algum momento, nas cadeiras de pedagogia, eu fui apresentado aos textos de Paulo Freire. Em 2012, ele foi alçado ao título de patrono da educação brasileira. Que é um título enorme. Pô, assim, enorme. O maior título. O patrono, no artigo definido. Não é um patrono, é o patrono. Entendi. O cara. Aí o que vai acontecer? Eu quis estudar. Não, se eu estou lendo os textos de Paulo Freire, fracionados, aqui na faculdade, e ele ganhou este posto, a minha obrigação, enquanto pessoa que desde menino deseja ser historiador de Brasil, etc., é estudá-lo. Então eu fui aos seus textos. O próprio Brasil disse que ele é o cara mais pica do mundo, né? É um cara para saber. Claro, né? eu fui aos seus textos, a minha obrigação era essa. Pode crer. Então eu não comecei a estudar Paulo Freire, sei lá, desejando assim, fazer parte da assembleia que o odeia, da assembleia que o rejeita, etc. Não. Na minha vida foi um caminho natural. O que vai acontecer? Eu li, sei lá, Pedagogia do Oprimido, vou pegar um exemplo, tá? Na Pedagogia do Oprimido, ele tem um trecho que ele diz o seguinte: a educação, ela é biófila. Ela é o quê? Biófila. Ela é criadora de vida. Ainda que para criá-la, tenha liberdade de tirar as vidas que proíbem a vida. O que ele está defendendo aqui? O genocídio? Ele chamou Che Guevara de sinônimo de amor. Defendeu a Revolução Cultural Chinesa. Defendeu, por exemplo, o modelo cubano de execução política. Entendi. Ou seja, na minha compreensão, ser, digamos assim, oposição à sua pedagogia é algo razoável. Razoável. Mas se, tipo, ok, essas posições dele é bem absurda mesmo, mas ele poderia ter criado uma lógica pedagógica que não tem nada a ver com essas posições e ser acertada, né? Aí a gente vai... Que seja, não sei. Não, sim. Aí a gente vai, por exemplo, a pedagogia da autonomia. O que a gente encontra? Instrumentalização da pobreza, um conceito como, por exemplo, o de alienação. O que acontece é o seguinte, assim, ó, Karl Marx tem uma certa separação, que é bem discutível, do chamado jovem Marx e o Marx de uma teoria mais elaborada, digamos assim, o Marx de O Capital, certo? Esse jovem Marx trabalhou com um conceito que era o conceito de alienação. Paulo Freire pega esse conceito de alienação marxista e o aplica dentro de sala de aula. Ou seja, o aluno pode portar um tipo de hospedeiro burguês. E ele chega a utilizar nominalmente o exemplo de Beethoven. Então, digamos assim, eu moro numa favela e quando eu escuto Beethoven, gosto de Beethoven, por exemplo, isto representa que eu tenho, e ele cita Beethoven nominalmente, que eu tenho um hospedeiro burguês. Porque, no fundo, a partir do fato que eu moro numa região de extrema pobreza, gostar de Beethoven é algo que mostra que eu estou alienado do meu meio. Ou seja, se você não é um pobre burro, você não está sendo pobre Você não é pobre, direito. você não é pobre praticante. Entendi. Entendeu? Caralho, que passa ideia. fome, mas gosta de Beethoven, não é pobre praticante. E aí ele deveria ser convencido a não gostar mais de Beethoven? Ele precisa ter a compreensão de classe e uma leitura social. Então, por exemplo, na visão pedagógica de Paulo Freire, o aluno precisa, em sala de aula, compreender o seu meio.
e compreender também, ele cita isso nominalmente, eu apresento isso nos meus livros, a relação onde o pai e a mãe representam também hospedeiros de uma cultura burguesa. Ou seja, o aluno aprende em sala de aula a chegar em casa e a, digamos, reposicionar a educação doméstica. Então, aí a gente começa a listar problemas de ordem pedagógica e de ordem, digamos, de leitura social, de leitura moral. Eu, por exemplo, não defendo o genocídio. Paulo Freire defendeu. Paulo Freire teve a oportunidade, ele morreu em 97, ele teve a oportunidade de fazer um exame de consciência. Exemplo, aquilo que eu endossei na década de 60, 20, 30 anos se passaram. Não endosso mais. Sim. Exemplo, se a gente for pensar naqueles discursos do Fernando Gabeira, quando ele apresenta o seguinte, não, olha só, aquilo ali que eu defendi, eu já não defendo mais. Aquilo ali, peraí, eu pego o Gabeira porque é da mesma geração do Paulo Freire. Uhum. Paulo Freire não seguiu esse caminho, muito pelo contrário. Então a gente tem, por exemplo, defesa do genocídio. 2, esse entendimento de que o pobre, a depender do que gosta e do que faz, é um alienado. É uma engenharia social, né, que o cara quer fazer. Engenharia social. Tipo, ou você tem esse tipo de pensamento ou você está sendo alienado. Ou seja, todo pensamento, o único pensamento correto de você ter é o que eu atribuí que seria. Então, qualquer outro fora desse, você está errado. Então. E a liberdade para ele é a consciência de classe. É você se colocar numa caixa. Eu sou essa pessoa para sempre e eu me identifico como assim e acabou. Então, eu dou aula, por exemplo, para, pensando no caso da pedagogia de Paulo Freire, tá? Para um pescador. Pescador analfabeto. Aí, então, eu quero alfabetizá-lo. Aí, eu começo com as chamadas palavras geradoras. Aí, eu utilizo, por exemplo, a rede. Escrevo no quadro, começo o processo de assimilação a partir dos códigos, das sílabas, etc. Tá bom. Aí o aluno aprendeu a identificar ali rede no quadro. Tá certo. Aí Paulo Freire vem com extra, que é o seguinte, olha só, o que se faz com essa rede? Alguém paga você, você trabalha, aí você pescou, você vendeu esse peixe que você vendeu por R$12, alguém no mercado está vendendo por 36, você está sendo explorado. Ou seja, existe uma forma de instrumentalizar o entendimento de pobreza e o entendimento de pedagogia. Então, por exemplo, aquela beleza da literatura. Você pode estar, por exemplo, num trem, no metrô, num ônibus, você pode estar sentado ali conversando com Shakespeare. Você não precisa necessariamente estar imerso no meio da bagunça, da balbúrdia. Não, você está naquele momento acompanhado de Shakespeare, independentemente do lugar que você está. Uhum. Esta sutileza, Paulo Freire não trabalha. Entendi. Ele não tenta ensinar, ele não vê o processo de leitura como uma ferramenta de engrandecimento humano, e sim uma de condicionamento ideológico. Exatamente. Pode crer. Então, então ele era um cara muito militante. Muito, ele é um dos fundadores do PT. Se o Lula tivesse vencido o Collor, isso aí é segundo o próprio Lula, tá? Ele teria sido ministro da Educação. Entendi. Então, assim, imagine o seguinte, o tipo de organização política que nós temos. No governo Dilma, então, ele foi alçado a patrono da educação brasileira. Ele é um dos fundadores do PT. Então, é um tipo de organismo que nós temos, portanto, o Estado e a pedagogia petista sendo legitimada nesse tipo de posto. Entendi. Por isso que ele ganhou esse cargo aí. Ele era um militante tão eficiente que os caras reconheceram. Aí vem aquelas justificativas, exemplo, né? Mas Paulo Freire é o autor brasileiro mais citado no mundo. Ah, é? Aí eu sempre uso esse tipo de argumento, né? Então, ele foi citado, você sabe de que forma? Dependendo do caso, é um monoglota dizendo isso. Então, peraí, você leu Paulo Freire em alguma outra língua? Você viu de fato como ele foi traduzido, como ele foi de fato apresentado nesse meio? Essa é a primeira questão. Segunda, ser citado ou não, então automaticamente, se ele é o mais citado na história do Brasil, então Paulo Freire é maior, sei lá, que Platão, que Aristóteles. Já que ele é o segundo, terceiro autor, dependendo do tipo de lista, mais citado no mundo. Entendi. Atrás ali de Foucault, de Marx e tal. Então, eu nunca vi um gringo falar sobre esse cara, pra ser sincero. Aí o que acontece? Exemplo, ele, no tempo do exílio, ele foi alçado a intelectual público de grandes instituições, como o Conselho Mundial de Igrejas. Paulo Freire não foi aquele cara que, por exemplo, escreveu uma obra, alguém, sei lá, nos Estados Unidos, viu aquela obra, que sabia ler português, viu, não, esse cara é bom,
vamos aqui apresentá-lo aqui para o nosso meio acadêmico. Não foi o caso. Paulo Freire foi o seguinte, ele estava exilado. O Conselho Mundial de Igrejas, uma grande corporação, pega suas obras, traduz essas obras e distribui. Então, Paulo Freire ser reconhecido internacionalmente, sei lá, de uma maneira mais incisiva do que o Joaquim Nabuco, um exemplo, é algo natural, justamente porque o Joaquim Nabuco não teve uma grande corporação, e eu usei alguém que fez parte de um meio, alguém conhecido, alguém que foi embaixador, não peguei sequer assim alguém que foi um qualquer, que é o caso do Joaquim Nabuco. Mas, no caso de Paulo Freire, não, ele teve um meio. Entendi, então teve um... Mas achei interessante essa história aí, por que a igreja tem a ver com o Paulo Freire ao ponto de fazer esse trabalho de disseminação das ideias deles, né? Ainda mais uma organização mundial, né? O Conselho Mundial de Igrejas não é apenas católico, né? Tem lideranças de diferentes denominações cristãs. E no caso, Paulo Freire ele foi um intelectual orgânico, de atuação pública, muito vinculado à teologia da libertação. E quando a gente pensa em teologia da libertação, a gente pensa em Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, grandes nomes dentro dentro desse segmento de interpretação católica. Pode crer, pode crer. Que é uma leitura marxista, né, dos evangelhos e da vida de Cristo, né? Entendi. E essa ideologia do Paulo Freire ela ainda é usada no Brasil? Ela condiciona a forma com que faculdades funcionam ou não? Ou é algo que as pessoas sabem que existem, estudam, mas o método proposto por ele não é aplicado nas faculdades ou escolas? Eu trabalho com a ideia que o método dele é inaplicável. Então, por exemplo, o comunismo foi tentado no mundo? Foi tentado. Aquele objetivo utópico foi atingido? Não, porque é inaplicável. Então, a pedagogia de Paulo Freire ela tem uma linha utópica, que é inaplicável. Então, muitos o defendem dizendo o seguinte, não, mas no Brasil não se aplica o método de Paulo Freire. O que essas pessoas nem sempre entendem é que é inaplicável por si só. As tentativas, elas acontecem. Paulo Freire está presente nas bibliografias das principais universidades do Brasil, além de patrono da educação brasileira, além de que é reconhecido simbolicamente dentro dessas instituições brasileiras que lidam com a educação. Um exemplo, no MEC, na frente do MEC tem uma escultura ali em homenagem a Paulo Freire. Então, assim, Paulo Freire, ele, de fato, ele é lido, discutido, a depender do caso por frações. O que eu quero dizer com frações? A pessoa pega a pedagogia do oprimido e não coloca, exemplo, essa parte que eu fiz referência, a educação biófila e tal. Entendi. Pega uma outra parte, quando ele diz, sei lá, que ama os animais, etc. Então, assim, é uma fração. Escolhem as melhores partes para poder discutir, não ficar feio. Paulo Freire escrevia muito mal, eu coloco tudo isso no meu livro, né? Escrevia muito mal. Tem processos assim de redundância, textos muito mal acabados, sem sentido. E não falo isso repetindo um lugar comum, porque eu apresentei isso em 2 livros, né? E aí, para concluir esse comentário que tu tinha colocado antes ali, eu cheguei a escrever o livro como uma relação de efeito. Ou seja, eu comecei a ler, aí eu percebi de fato, olha, se discute muito mal Paulo Freire, olhando pelo seguinte ângulo. Muitos que o criticam não sabem, de fato, quem ele foi e o que ele defendeu. Então, uma série de pessoas que dizem o seguinte, mas Paulo Freire, ele representa o mal da pedagogia brasileira, etc. Mas Paulo Freire também ele se situa dentro de uma conjuntura histórica, ou seja, antes de Paulo Freire existiu, exemplo, um Ministério da Educação, que lá no tempo do Capanema, o ministro mais longevo da história brasileira, o segundo ministro, então assim, o MEC nasceu na era Vargas, primeiro-ministro Francisco Campos. Depois, Capanema. E Capanema, até hoje, é o homem que ficou mais tempo na frente do MEC. Entendi. Então, o MEC nasceu doutrinário. Então, é natural, dentro de um aparelho de Estado que já existe, que um homem como Paulo Freire não seja necessariamente o problema da nossa educação, mas tem um aparelho que o antecede e que ele acaba, direto ou indiretamente, se beneficiando. Talvez ele se encaixou com uma figura proeminente justamente pela motivação do sistema em si. Ele queria alguém como Paulo Freire para conduzir a dominância da mente das pessoas, algo assim, né? O MEC é totalitário desde o princípio. Continuou sendo totalitário durante o período da ditadura militar. Paulo Freire é um teórico totalitário. Então, né, está em casa, né?
Pode crer, pode crer. Você acha que a porcentagem de estudantes hoje nas faculdades que admiram Paulo Freire é grande? Você acha que está funcionando essa propaganda política envolvida esse cara aí? É que, assim, né? Primeiro, a gente precisa avaliar um macro, né? As nossas médias de leitura, assim como as médias universitárias no sentido de qualidade. Exemplo, o Brasil não tem uma universidade entre as 200 melhores do mundo. Isso é um exemplo, né? Média de leitura, pelo menos assim, segundo os últimos dados que vi, é 4 livros por brasileiro. Isso é média, né? Pode crer. Então, pego o que eu leio e distribuo, né? Eu me sinto um pouco culpado, porque eu acho que eu estou baixando essa média. Então, o que acontece? Nessa situação, dentro da universidade, quem já viveu o espaço universitário sabe de fato que estudo efetivo, pelo menos assim, na minha realidade, na realidade dos meus alunos que apresentam aquilo que enxergam, etc. e tal, estudo efetivo é sempre protagonizado por uma minoria. Estudo efetivo. Maior parte do tempo os caras ficam fazendo festa lá. Assim, fazendo masturbação ideológica. Quando eu digo estudo efetivo, é até a superação do quadro, digamos, do conteúdo programático. Então, exemplo, olha, eu quero ser historiador, eu quero trabalhar com o Brasil. Bom, a faculdade vai me apresentar a antiguidade, vai me apresentar uma série de outras matérias, disciplinas, conteúdos. Só que o meu foco é estudar com a história brasileira. Então, eu não preciso me ater ao conteúdo programático. Se esse é o meu foco, o meu direcionamento, eu posso estudar mais do que o conteúdo apresenta. É esperado, né? Que vá além, né? E o que acontece é que eu acho que esse ir além é uma minoria. Pode crer. Então, a gente poderia discutir essa questão do estudar. Tanto essa minoria que, de fato, vai cumprir, digamos assim, esse chamado vocacional. Uhum. Ou a questão, por exemplo, de quem só está lá fazendo festa. De quem está lá só, sei lá, fumando maconha. Quem está lá alienado. Porra, eu estudei história, né? Então, assim... Aí o que acontece? Nessa situação inteira sobre faculdade, processos, a média de leitura, a média de estudo é muito baixa. Então, eu acho que acaba Paulo Freire se beneficiando um pouco disso, entendeu? Pode crer. Às vezes até o próprio sistema ele é feito para que as pessoas não tenham incentivo de ir além, né? Não sei... Se toda a própria ideologia dentro da faculdade é uma ideologia de doutrinação ideológica e não de descoberta do conhecimento, né? Talvez o próprio ambiente condicione os alunos a não se... Porque daria para fazer faculdades mais eficientes, né? Daria para a gente copiar as faculdades mais eficientes do mundo, pelo menos, né? Se a gente não quisesse inventar a roda, né? Se a gente for pensar assim, o curso de História nasceu pensando assim... Por exemplo, um historiador célebre, Fernand Braudel, veio para o Brasil e ajudou a formar, assim, o início do estudo universitário em História no Brasil. Então, tinha essa ideia. Não, vou trazer alguém que está entre os melhores para que o Brasil tenha, de fato, uma boa base dentro daquela área. Isso foi pensado em outros cursos também. Uhum. O que acontece hoje é que nós realmente não temos uma universidade entre as 200 melhores do mundo, a nossa média de leitura, inclusive universitária, é muito baixa. A maioria dos alunos não estudam extra, ficam ali só nos polígrafos, né, nos extratos ali dos autores, e não se aprofundam. E não fazem muitas vezes aquele exame. Exemplo, olha, Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Eu estou lendo uma fração do seu principal livro, A Pedagogia do Oprimido. Olha, se eu quero ser professor, eu quero atuar dentro de uma escola, eu quero seguir um caminho, digamos assim, tradicional, eu tenho obrigação de ler esse sujeito. Sim, é. Esse caminho... Eu paro da ideia que ele não é executado assim por uma maioria. Pode crer, pode crer. E é fogo, cara. Eu fico pensando que é triste porque a faculdade é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, economia, essas coisas e tal, né? E a gente fica perdendo tempo lá, perdendo tempo dos alunos, inclusive, que ficam tipo, numa máquina de transformar uma pessoa que é num zumbi, tá ligado? Tipo, muitas pessoas saem da faculdade, elas saem como se elas fossem zumbis. Elas aprenderam aquilo e aí elas acham que por terem feito a faculdade, elas vão conseguir um emprego, por exemplo, e e elas são especialistas naquilo, né? Só dentro da faculdade. Então, a gente não consegue construir uma grande indústria pungente porque a gente não tem pessoas que realmente são capazes de
ir além, construir um algoritmo, por exemplo, tipo, uma inteligência artificial. A gente não tem pesquisa nessa área aqui no Brasil. Porque a gente não está formando pessoas para isso, entendeu? Como será que a gente vai crescer como nação se a gente não faz o básico, tá ligado? A gente não arruma a educação. É uma merda isso aí. E aí você fala desse cara do Paulo Freire aí, que é um cara, obviamente, um militante, ativista, e ele tem estátuas e o caramba. Então eu olho pro Brasil e eu fico meio sem esperança, cara. Você tem esperança no Brasil? Você acha que a gente vai conseguir sair dessa lama que a gente tá? Olha só, né? O Salve Rainha, a célebre oração mariana, isso aqui é definido como vale de lágrimas. Então, assim, o Brasil é um vale de lágrimas. A partir do Salve Rainha, se isso aqui é definido como um vale de lágrimas, eu não consigo enxergar isso aqui, digamos assim, como esperança, com um olhar que não me aproxime, digamos assim, de uma esperança que não se finda aqui, sabe? Não se limita aqui. Porque o Brasil, a gente parte por esse pressuposto, assim, ó. Exemplo, tá? O defensor de genocidas, patrono da nossa educação. 2. Nós somos um país até hoje sem saneamento básico pleno. Imagina. 50%, né? É um negócio absurdo, assim. Fala-se de democracia sem levar isso em conta. No Brasil, dependendo do caso, democracia é voto. Democracia não é saneamento básico, essas questões que tocam a dignidade da pessoa humana, né? Uhum. Questões básicas. E quando a gente pensa em saneamento básico pleno, vai desde ter condições de cagar e puxar uma descarga, a ter uma água minimamente limpa na torneira. Uhum. Aí vamos mais. Terceiro ponto. Imagine só. Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da história do Brasil. Protagonizou o golpe do 15 de novembro de 1889. O túmulo dele fica ali nas proximidades do centro do Rio de Janeiro e é um campo minado de merda. Ainda tinha uma escultura no túmulo em homenagem à mãe dele, que foi uma grande mulher. Roubaram 300, 400 quilos de bronze, que era a escultura da mulher, da mãe dele. Pode crer. Como se fosse uma carteira em Copacabana, entendeu? Pegaram 300 quilos de bronze, 400 quilos de bronze. Deve valer uma fortuna. Aí imagine o seguinte, tu tá falando de um país presidencialista, que o túmulo do seu primeiro presidente é um campo minado de merda, e roubaram o túmulo, tu tá entendendo? O túmulo do Garrincha, sabia que o túmulo do Garrincha foi roubado? Os ossos do Garrincha sumiram, né? Caralho. Então, assim, dependendo do caso, nós somos um país que vive a banalização do mal. É Garrincha, célebre jogador, Deodoro da Fonseca. Aí vamos mais, a nossa bandeira, Ordem e Progresso. Sabia que roubaram o molde da nossa bandeira? Ou seja, quando a bandeira foi pensada, etc., houve um desenho. Aqui está, então, a ideia de bandeira do Brasil. Houve esse momento na história. Este material, este projeto foi roubado. Isso é razoável? Isso é razoável em algum país? Mas peraí, a bandeira que a gente tem hoje não é a original? Então tinha outro desenho? Ou era o mesmo desenho? Não, assim, o Brasil já teve uma série de bandeiras. Ah, tá, entendi. Então tem a bandeira do Império, etc. Entendi. A bandeira que nós temos é a bandeira republicana, com ordem e progresso. Então o que vai acontecer? Em um momento da história, um conjunto de homens organizaram o chamado golpe republicano. Ordem e Progresso, nossa bandeira, faz referência ao movimento positivista, etc., Entendi. que é um dos articuladores desse golpe. Uhum. Aí o que vai acontecer? O Brasil foi remodelado em matéria de símbolos. O Brasil teve novo hino, nova bandeira, nova Constituição, etc. Aí o que vai acontecer? A ideia de bandeira, ela recebeu um molde, um desenho original. E isso foi roubado. Então a gente começa a pensar assim, ó, olha só. O túmulo do nosso primeiro presidente é um campo minado de merda que eu fiz referência. Roubado, etc. Imagina lá nos Estados Unidos, o túmulo do primeiro presidente deles tá cercado com um sniper. O nosso primeiro, o nosso principal museu foi incinerado em 2018. Incinerado. Aí falam, dependendo do caso, vai ser restaurado. Restaurado? Como assim restaurado? Tá cinzas, assim, né? Exato. Eu dou um tiro de 12 na tua cara, depois eu costuro. Foi restaurado a sua cara. Engraçado, né? Sim, ficou. Você está lindo, entendeu? Então, assim, o museu foi incinerado. Então, vamos pensar assim, ó, museu Por incinerado, descaso, né? túmulo do presidente, molde da bandeira, aí ossos do Garrincha, e poderíamos aumentar essa lista de situações. Sim. Aí você me pergunta, tem como ter esperança no Brasil? Não tem. A minha esperança, no caso, ela não consegue se limitar aqui. Eu faço o meu trabalho, entendeu? Você tem uma esperança divina.
Tem uma esperança, de fato, assim, católica. Eu me considero um católico existencialista, né? Então, é uma maneira de eu tentar justificar, dependendo do caso, a minha vagabundagem católica, né? E, ao mesmo tempo, brincadeiras à parte, eu vivo algo ali que Miguel Unamuno, por exemplo, tentou definir, compreensão sobre a agonia, sobre a vida, sobre a existência, dentro desse tipo de sentido. Uhum. Mas, no que envolve aqui a imanência, etc., minha esperança é muito baixa. Minha esperança é fazer meu trabalho. Pode crer. Você é professor, né? O professor tem algo intrínseco à profissão, que é o querer elevar os outros de uma condição a uma outra melhor, né? Então, é por si só uma profissão bem altruísta, entre aspas, né? Porque tem a ver com melhorar a vida dos outros e ensinar, tem um papel importante, né? Por isso que eu imagino que você tenha uma crença que te mantenha nesse caminho. Você poderia estar fazendo outra coisa, né? Um cara inteligente, você podia, sei lá, estar na bolsa de valores. É um desafio. É um desafio, assim, porque como professor, você lida com diferentes expressões não só da falta, digamos assim, de conhecimento, assim, mas muitas vezes da falta dos elementos mais básicos que uma pessoa, no caso, no campo ideal, deveria ter. Então, como professor, muitas vezes, você precisa ser socorrista. Nem sempre eu consigo dar aulas sobre temas relacionados à história do Brasil. Dependendo do caso, você tem que cuidar do aluno que foi molestado, da aluna violentada. Pesado, um exemplo? Pesado, então, ser professor é isso. Professor de uma escola, muitas vezes, nem sempre é aquele que doutrina, vilanizado. Dependendo do caso, ele dá aula numa escola que não tem papel higiênico, que não tem giz de cera. Aí aborda, dependendo do caso, 30, 40 realidades. Cada um ali vem de um lugar, etc. Existem esses dramas. Né? Aí você quer, por exemplo, começar a aula. O período ali tem 50 minutos. 10 minutos até conseguir fazer a chamada. Nos 10 minutos finais, os alunos já querem vazar, principalmente naquele período pré-recreio e tal. Então, você tem 30 minutos para conseguir ensinar. Aí, dependendo do caso, esse professor se vê preso no chamado material didático. E aí, o professor nem sempre, por, digamos assim, uma ideologia, etc., ele é simplesmente alguém que está tendo que lidar com um modelo que em si é defeituoso. Imagine só... Engessaram o cara, né? Imagine, eu sou professor de história. Se eu desse aula numa escola, eu teria que falar de sambaquis, fenícios, Revolução Francesa e Brasil. Não, pera aí um pouco. Sou o quê? Wikipedia? Entendeu? Dependendo do tema... Assim, a gente vai conversar, sei lá, sobre fenícios. Olha, eu sou analfabeto. Não é porque eu sou historiador que necessariamente eu sei tudo sobre a história humana. Você não é uma enciclopédia, né? A minha área é a história do Brasil. Pode crer, sim. Então, mas o conteúdo, como é que foi a tua experiência na escola, por exemplo? Teu professor de história, muitas vezes, tinha que abordar uma série de temas. Uhum. Talvez tenha sido assim. A minha foi assim. Foi, claro. Então, é complexo. O modelo em si, ele dificulta muito. Deixa preso o professor. Tinha que mudar o modelo, né? Isso que é o foda, mas é impossível. Agora o Lula é o presidente, vai mudar o modelo como? É um brinde a Getúlio Vargas. Vai piorar. Um brinde a Getúlio. O que você tá achando do ChatGPT, cara? Você já pegou alguns alunos seus te entregando uns materiais feitos por ChatGPT? Assim, eu não dou aula em nenhum meio, digamos, tradicional, né? Então, por exemplo, os meus alunos entregam aquilo que eu peço no modelo que eu peço. Então, eu sou mais... Claro, né, eu trabalhei para isso, né? Mas eu sou privilegiado no que se refere ao que eu construí, com muito trabalho. Ou seja, eu tenho os meus grupos de estudo, os cursos que eu ministro. Então, dentro desses meus ambientes, eu domino aquilo que eu quero, por exemplo, em matéria de trabalho, de leitura. Então, eu não tenho, digamos assim, um chefe pedagógico. Eu não preciso cumprir nenhuma cartilha do Estado. Né? Com certeza. Com certeza. Melhor coisa que tem. O futuro da educação, é isso, na minha opinião. Só que eu acabo dando aulas também, assim... Eu não gosto desse termo, mas assim, aulas voluntárias, né? Em diferentes lugares. E aí acabo também me deparando com essas realidades. Pode crer, pode crer. Não, sim. Mas, então, os seus alunos, eles não têm essa relação de te entregar material escrito, assim? Não, para você olhar. Tem tal. quando eu peço. Dentro dos formatos que eu peço. Entendi. Mas e aí, alguém já usou um chat GPT para te enganar? Não. O que você acha dessa parada, dessa tecnologia como professor, assim? Por exemplo, tipo, dever de casa, sei que não é o seu caso, mas para os alunos de fundamental e tal,
os professores que estão dando o dever de casa para aqueles alunos podem esquecer qualquer tipo de texto que o aluno tinha que produzir, ele não vai mais produzir. Ele vai pegar o chat GPT, dar a questão para ele e vai ter uma resposta bem inteligente que ele vai entregar para o professor, entendeu? O que você está achando dessa evolução? Assim, primeiro que eu acredito de fato que o trabalho de educação ele é artesanal. Então, eu acredito ainda, exemplo, papel, caneta, lápis, copiar. Esse trabalho de, exemplo, olha, o professor apresentou aquela matéria no quadro, você precisa copiá-la. Eu acredito em leitura em voz alta. Ou seja, eu acredito de fato que aquilo que toca na alfabetização, na construção de um saber, o meio é artesanal. Então, automaticamente, aquilo que se chama, assim, digamos, de facilitação tecnológica, aí eu já me sinto desconfortável diante disso. Porque por mais que eu utilize a internet para ministrar aulas, eu sou um professor muito artesanal. Eu forço os meus alunos muitas vezes a copiarem. Eu digo, agora eu vou ditar. Quero que eles copiem. Você acha que memoriza melhor? Com certeza. Entendi. Não sou nem eu, não é assim, não é o que eu acho, né? Tá aprovado Não. cientificamente já. Não, assim, isso vem desde Faz sentido, né, isso vem da antiguidade, vem do período do medievo, Sim, vem da sim. construção do saber dentro dessa chamada idade moderna. O que eu estou fazendo é replicar o que deu certo. Não, pode crer, faz sentido total. Mas eu acho que, tipo, dentro desse contexto, sim, mas tem muitas escolas que estão presas naquele modelo arcaico de lição de casa, né? Então, para mim vai ser engraçado ver essa nova geração de alunos, entendeu? Eu adoraria ser um aluno nessa geração agora. Porque tanto que eu ia não ter que escrever. Eu não gosto de escrever, cara. Eu não sou um aluno exemplar, nunca fui. Tipo, então eu nunca tive uma boa relação com a escola. Você gostava da escola? Também não, eu rodei na escola, fui repetente, bagunçava, não fui um bom aluno. Mas você gostava da escola? Não, eu não gostava do formato da escola, eu gostava de estudar história, etc. Só que entre gostar da escola e gostar da ignorância, eu prefiro gostar da escola. Então eu fiz esse tipo de caminho. Então eu nunca quis ser o ignorante, eu nunca quis ser o tosco, eu nunca quis ser o imbecil, eu nunca quis, dependendo do caso, escutar alguma coisa que não despertasse em mim um senso crítico para querer estudar aquilo. Eu nunca quis ser a pessoa que valida os discursos bovinamente. Mas isso não foi algo que a escola te deu, né? Foi algo que você... É uma mentalidade sua, né? Que te ajudou. Assim, em partes não foi, de fato, assim, não foi a escola que me deu, mas eu tive, por exemplo, uma ótima professora, minha professora de história, Carmen Petrini. Foi um modelo para mim, naquele momento, naquele, digamos assim, impacto da infância, início da adolescência. Ela pegava os mapas, pegava ali uma antena de TV, ficava apontando aqui, acolá. A pedagogia dela me ajudou a pensar fora da caixa. Então, tudo bem. Tem uma certa, digamos assim, motivação de ordem individual, aspas, espontânea, mas também ela foi alimentada com boas pedagogias. Eu dei destaque a uma dessas minhas professoras. Pode crer, pode crer. Mas na escola em si, eu nunca gostei do formato. Eu gostava de estudar história, geografia, matemática, nossa, passava mal, química, passava mal, biologia, passava mal, matava a aula, etc. O que vai acontecer? Quando estava no segundo ano do ensino médio, eu rodei na escola. E aí eu comecei a me sentir constrangido. Eu não consegui desfrutar daquela, aspas, experiência de você chegar na nova turma, mais velho, digamos assim, empoderado, malandro e tal. No meu caso foi assim, não, pera aí um pouco. Pô, eu rodei, tô me sentindo burro aqui, eu sou publicamente o ignorante. Eu pensei num outro lado da repetência. Falou como eu pensei, né? Como sim, eu encarei, como bateu né? em você, sim. Exatamente. Sim. Então, assim, porque dependendo do caso, eu tive colegas, assim, do tempo de escola, que rodavam e chegavam na sala empoderados, entendeu? Porque eles são mais velhos que todo mundo, e já conhecem tudo. Uma outra, como a gente fala lá no Sul, uma outra cancha. Sim. Agora... Mas é um ano de vida que você está perdendo também. Exato, eu pensei isso, né? Não? Sim, sim. Então, eu tive bons chefes de trabalho que me fizeram também enxergar coisas fora da caixa. Então, nesse sentido, eu fui uma pessoa que dei sorte, assim. Sim, eu entendo que o ambiente das escolas, elas têm coisas positivas, assim, né? Mas eu só acho que a gente tinha que modernizar. Ainda mais, assim, com a tecnologia
do jeito que tá, já não faz mais sentido levar... E eu sou do tempo também, que era, sei lá, pô, como é que era? Retroprojetor, sabe? Pode crer, era uma outra coisa, sim, era uma outra coisa. Eu lembro assim, pô, tinha a sala do vídeo, e aí tinha que reservar a sala do vídeo. Enfim, eu estudei numa escola pública, minha vida toda eu estudei na mesma escola, dependendo da época, era uma das escolas mais violentas de Porto Alegre. Então, assim, eu vivi um ambiente que eu reconhecia e muitas vezes estava dentro dessa ineficiência do sistema escolar. Então, eu sou muito crítico no formato dessas escolas. A começar pelo fato de que uma escola não tem, muitas vezes, a autonomia pedagógica que, para mim, a escola deveria ter. Exemplo, a escola fica refém de um tipo de modelo que vem do próprio Estado, isso desde a era Vargas, e com isso a escola fica presa, fica asfixiada. Então, exemplo, olha, eu sou luterano e eu quero que os meus filhos estejam na escola luterana e que antes de começar as aulas eles aprendam a rezar assim, assado, fazer isso. Dependendo do caso, o MEC não vai permitir. Então, eu não tenho, de fato, a autonomia de colocar os meus filhos numa escola que professe, por exemplo, a minha religião. Se eu quero, de fato, que o meu filho aprenda, exemplo, latim desde do primeiro ano, dependendo do caso, o MEC não vai permitir. Então, tem uma série de burocracias. Exemplo, tem o chamado PCN, que é um parâmetro curricular que vem para ser uma espécie de instrumento pedagógico para melhorar a pedagogia do professor. Então, PCN, dependendo do caso, vai pregar uma série de absurdos. Uma série de absurdos. Tipo o quê? Tipo, dependendo do caso, o que hoje se discute sobre gênero, dependendo do caso, é o professor tendo que apresentar a Revolução Francesa numa premissa ética. O que isso significa, dependendo do caso? O professor vai chegar em sala de aula, vai tomar discurso e o professor de história vai deixar de apresentar o fato e vai começar, de fato, a estabelecer ali o quê? Uma elaboração particular. Isso não é da área da própria história. Pode crer. Então, o professor de história, dizer o que ele acha sobre as coisas, mas ele abre um parênteses e diz, mas segundo o que eu acho, está aqui. Fecha o parênteses e sigo com o conteúdo. O que vai acontecer? Um PCN, dependendo do caso do que hoje se acha que é contemporâneo, isso na década de 90 já era discutido. Sei lá, Paulo Freire, isso antes da Marta Suplicy ser prefeita, aí olha só, né? Existia um grupo que é o GTPOS, que era o Grupo de Trabalho de Orientação e Pesquisa Sexual, se eu não me engano, essa é a definição da sigla. Mas foi lançado no final da década de 80 um livro chamado Sexo se Aprende na Escola. Então, há quem ache que a chamada... Que título, filho da puta. Há quem ache que a chamada educação sexual chegou quando o Bolsonaro popularizou o, aspas, kit gay. Sim, sim. Ou seja, olha o absurdo que está acontecendo nas escolas. A recepção, muitas vezes, era essa, né? Sim. Tá, mas espera aí, 20 anos, 30 anos antes, isso já estava sendo debatido, inclusive por Paulo Freire, num grupo de pesquisa que contava, exemplo, com as participações da Marta Suplicy, do Mário Sérgio Cortella e outros. Aí tem uma dinâmica ali que é a dinâmica massinha. Aí pega os alunos ali, mais ou menos de terceiro ano, terceira série, e os alunos têm que Terceira fazer... série? Tem que fazer ali o que viu o seu aparelho reprodutor em massinha. Aí os alunos conversam, etc. Isso não é razoável, não? Pra quê? Pra entender a anatomia? Ele sabe, ele sabe qual que é a anatomia da parada. É mais fácil pedir pra ele brincar. Quando você tenta muitas vezes entender pela razoabilidade aquilo que é em si revolucionário, a gente já está errando no direcionamento do nosso senso crítico, ainda não? É assim, ó, eu acho que a escola não tem que ensinar sobre sexo, tipo, é assim que transa. Eu acho que, tipo, pode ter, quando a pessoa tem, sei lá, uns 14, uns 13 anos, pode começar a ter sobre doenças sexuais, essas coisas. Eu acho que faz sentido as pessoas saberem. Dependendo do caso, Monark, deveria ser função, digamos assim, da orientadora pedagógica, de uma psicóloga na escola. Sim. Sabe? O caso é quando isso entra em sala de aula e nós estamos falando de infância. De infância. Então, terceiro ano é quantos anos? Terceiro ano 9 anos. 9 anos, não. 9 anos você tem que aprender os Pokémon, pô. Entendeu? Então, assim, quando eu entro nesse tipo de assunto, eu não gosto de mostrar como se eu fosse assim, ó,
o moralista que no tempo de escola não ficava lá zoando, etc. Não, não era isso. A escola, muitas vezes, ela é tão violenta que nós aprendemos essas coisas assim sempre ao solavanco. Seja recebendo piada, fazendo piada, seja, dependendo do caso, se relacionando nos mais diferentes espaços, essa coisa toda. Sim. Beleza. Agora, nesse caso, a pedagogia de Paulo Freire, nesse grupo de trabalho, entrava numa situação de instrumentalizar a infância. Dependendo do caso, debatia-se ali o aborto a partir de pontos que o aborto, por exemplo, com dados assim inflacionados. Ou seja, esses dados ali não procediam. E aí esse texto aí do GTPOS, tá? Sexo se aprende na escola, está na bibliografia do PCN. Então, você aprende uma história, muitas vezes, que quer te falar sobre ética, dependendo do tema, segundo o professor. Não é ética, segundo Aristóteles, etc. O início dos estudos sobre o que significa ética. Não, não é isso. Ou ainda, vai chegar ali e vai te apresentar, forçadamente, essa orientação sexual. Aí, pera lá, né? Imagina o seguinte, você tem uma filha. Eu tenho 2 filhas, tá? A mais velha tem 3 anos, a mais nova tem 1 ano. Aí, minha filha chega em casa com 9 anos e vem... Ó, papai, aprendi isso aqui em escola, veio com uma rola em massa de modelar. Tá de brincadeira comigo, né? Isso é enlouquecedor isso aí, Sim, entendeu? Sim, sim. Isso é enlouquecedor, isso é só ser razoável. Isso aqui não tem sentido, Não entendeu? tem, meu, não. Isso aí não tem sentido. Sim. É foda, cara, é foda. E a gente sabe que isso é feito porque tem toda uma agenda política ali, né? De controle da mente das pessoas pra, no fim, gerar os votantes de merda. Os caras que votam em Lula, tá ligado? Só que a gente tá falando isso aí na década de 80. É por isso que o Lula é o presidente. Não, mas imagina o seguinte, isso é a década de 80. Sim. E aí as pessoas ficaram escandalizadas com justiça, mas com atraso. Sim. Aquilo ali é o quê? 2011? Essa situação, acho, do kit gay do Bolsonaro, que ele botava ali o dedinho, lembra? Sim, sim. Então, assim, isso é 2011. Então, eu vou querer um cafezinho. Cafezinho? Um café. Então, assim, 2011. Então, imagine. De lá pra cá, a gente tá falando aí, quantas coisas aconteceram. E ainda, sei lá, na década de 90, porra, a gente viveu, assim, a sexualização da infância na TV aberta, entendeu? Sim, né? Verdade. Banheiro do Gugu, os caras... Não, banheiro do Gugu, sei lá, Cascaveletes lá no programa da Angélica, Eu Vou Comer Você, e as crianças dançando e tal. Nossa. Então, assim... E agora tá pior ainda, né? Agora aquele vídeo da Xuxa com a Paquita, propaganda do Chupa Chups. Tu lembra do pirulito? Ah, não lembro. Então, assim, é assim, programa de infância, criança. O que eu quero dizer com isso? Por que será? Por que essa necessidade de empurrar a sexualidade cedo nas crianças, assim? Por quê? O que eles esperam ganhar com isso na sua imaginação? Olha, dependendo do caso... Tem uma série de respostas para isso, né? Vai desde um campo teórico que tenta legitimar isso, até uma, digamos assim, uma percepção social. Só que quando a gente fala de crianças, de jovens, a gente está, de fato, atuando na geração futura, né? Mas por quê? Por que é vantajoso para eles, na percepção deles, que as crianças sejam ultrasexualizadas, assim? Por que eles querem crianças que sexualizem mais cedo? Por que tem essa... O que eles ganham? O que eles vão transformar a sociedade? Por que isso é positivo? Fico tentando pensar, porque... Qual que é a positividade de ter crianças sexualizadas, assim, para a sociedade? Não vejo nenhuma positividade. No caso de Paulo Freire, dentro desse grupo, a justificativa era dar para as crianças aquilo que elas não recebem normalmente em casa. Ou seja, dar a formação, a orientação sexual que elas não receberam em casa. A partir disso... teremos ali pessoas com maior consciência sobre o corpo, maior domínio, maior autonomia, essa coisa toda. O que acontece é o seguinte, a gente entra num tema que é o verdadeiro vespeiro, porque se a gente for discutir sexualização infantil dentro da história brasileira, nós teríamos que começar a levantar o questionamento assim, tá bom, porque o Gugu promovia a banheira do Gugu domingo de tarde, a família sentava e assistia aquilo ali passivamente. A gente precisa entrar tanto no elemento teórico como no campo das mentalidades. É um estudo que eu acho que no Brasil ainda não foi feito. Isso é interessante. Teria curiosidade de saber mais sobre... A história das mentalidades das famílias brasileiras no que se refere à infância nesses últimos 40 anos.
ainda o conceito de infância que nós conhecemos, ele é relativamente recente. Ainda vem uma outra coisa. Exemplo, se a gente for pensar no Brasil no começo do século XX, não era estranho, e talvez tu tenha casos assim na tua família e tal, tenho casos assim na minha família, de que assim, até metade do século XX, dependendo do caso, assim, a tua bisavó, por exemplo, tinha 12 anos e casou. Pode crer, tem que... Hoje isso já não é mais aceitável. Sim, sim. Ou seja, a gente também precisaria entrar nesse estudo em como a mentalidade, digamos assim, no nosso país, no que se refere ao entendimento de infância, o entendimento do feminino, essa associação, dependendo do caso, de que, olha, não é porque a mulher recém entrou no ciclo menstrual que ela necessariamente já é uma mulher. Essa série de questões, né? Sim. Tudo isso precisa entrar nesse estudo. Eu acho que é um trabalho que ainda não foi feito. Pode crer. Realmente é interessante como o brasileiro é sexualizado, cara. Nossas músicas populares são sexualizadas, nossas atrizes, tudo, as novelas. E só tá piorando. Às vezes eu fico achando que tem alguma coisa negativa que acontece com a gente quando a gente sexualiza mais rápido, tá ligado? E talvez coloque as... Eu acho que a intenção é colocar as pessoas em posições de fragilidade social, sabe? Porque, pô, se uma mulher ou um cara tem filho cedo, já dificulta a vida dele pra ele arranjar um emprego, pra ele estudar. Talvez seja uma tentativa de deixar a sociedade mais fraca de alguma forma, cara. Porque não pode fazer sentido na cabeça delas, uma criança de 9 anos fazer uma massinha de pica, tá ligado? Nem que precise eles pedirem pra fazer, porque a maior coisa que mais tem é um moleque de 12 anos desenhando pica em tudo que é canto, né? No Rorex, na cadeira sim, da escola. Sim, é sempre. Clássico. Você não precisa mandar eles fazerem isso, eles vão fazer automaticamente, né? Inclusive, a gente tinha que trabalhar para diminuir um pouco, né, da sexualização da galera. Eu penso assim, primeiro, né, esse tipo de enfraquecimento social, ele tem o seu sentido a partir do momento que, exemplo, dependendo da teoria, nesse caso a teoria freiriana, ele se apresenta ali como o homem que conduz, uma espécie de Moisés, entenderam? Entendi. Estou tirando vocês aqui, caminhem comigo, nós chegaremos para um lugar, a Terra Prometida, dentro do campo pedagógico. Então, que de fato existe uma questão de dominados e quem domina, isso sim. Eu não tenho como responder por óbvio, assim, ó, dentro desse estudo que eu disse que nem foi feito ainda, então, assim, eu nem o fiz e nem teria como ter uma opinião sobre ele, né? Que a gente teria que entrar numa série de questões sobre a nossa mentalidade. Enquanto país, nesse sentido, o que se legitima. Dependendo do caso, a gente vai entrar. Assim, exemplo, poxa, tinha tamanquinho da tiazinha. Tamanquinho da tiazinha. A tiazinha tinha toda uma apelação sexual. A tiazinha era total, né? Aí tinha um tamanquinho dela. Eu lembro, quando a gente fala no Sul, era piá. E aí eu ia nas festinhas, exemplo assim, ó, falando de festinha fantasia, com 10 anos, 11, tá? E aí as minhas coleguinhas de escola, dependendo do caso, de tiazinha. É foda. Tu entendeu? Sim, sim. Então, assim, quantos anos tu tem? Tenho 32. 32, então a gente tem quase a mesma idade, tem 31. Pode crer. Então, assim, a gente foi contemporâneo nisso. Sim. São feiticeira, tiazinha, isso é o tchan, concurso da loira mirim do tchan. Sim, nossa... Tá entendendo, assim? Não, peraí. Pode crer. Aí, dependendo, assim, ó, pega no compasso. Tá entendendo, assim? Pô, rebola na boca da garrafa, cara. Pois é, né? E aí, e aí, dependendo do caso, a família brasileira, como é que é? A família tradicional brasileira, muitas vezes ali adepta dos bons costumes, aplaudindo. Pois é, né? Naquela época eles não tinham essa pira, né? Inclusive, eles gostavam, né? Gostavam dessa parada. E pior que passou tempo e só piorou, né? Continua sexualizado, tudo e tal. Não, dependendo do caso, melhorou. Qual caso melhorou? Não, hoje, dependendo da situação, você não tem da mesma forma, em TV aberta, algo tão escrachado como existia. Aí a gente pode pensar assim, tá, mas isso aí porque a TV aberta perdeu o protagonismo, etc. A criança não vê TV aberta, né? Tá, a gente vai entrar numa série de questões para poder responder essa situação. Sim. Mas, objetivamente, a grade televisiva já não legitima aquilo que legitimou. É verdade. Entendeu? Sim.
Ponto 2. Se o pai e a mãe exercem controle naquilo que os filhos fazem, assistem, o pai e a mãe conseguem, de fato, trabalhar isso e gerenciar. Porque esses meios, pelo menos assim, os que eu conheço, deixam os pais confortáveis. Sim, até no TikTok tem um modo pai lá. Eu nem conheço, que eu nunca entrei ali. Assim, é crer. tão radioativo que eu nunca quis entrar. Mas Entendeu? tem coisa legal no TikTok também. É bom pôr o conteúdo lá também. Ele viraliza bem, bastante, as coisas lá. Mas tem muita dancinha, né? A primeira vez que você abre uma conta no TikTok, ele vai te entregar dancinha de mulher, tá ligado? Então, o que eu imagino que tem de jovem de 13 anos ali, o dia inteiro no TikTok, assim, só vendo dancinha, não deve ser pouco não, viu, cara? Infelizmente. Mas aí tem falta algo antes disso, né? Os pais Pai e a nunca, mãe, né? nunca, mas os pais brasileiros, ó, eu tô te dando comida, te pus na escola, o resto você se vira, meu irmão, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer outra coisa, tá ligado? Essa é a realidade dos pais brasileiros, tá ligado? Então, vai ser complicada aí essa situação. Você acha que a gente um dia vai viver... Bom, você tem 2 filhas, certo? Você vai colocar elas na escola, mano? Vou. Por que você não faz um outro rolê, tá ligado? Você é professor, pô. Por que você não cria você mesmo uma grade pra elas e uma forma delas aprenderem? Porque, exemplo, em física eu sou analfabeto, não tem como ensinar Mas pra você elas. conhece um professor de física? Aí que eu quero dizer, exemplo, eu acredito de fato no modelo híbrido. Eu não quero criar 2 meninas que não conseguiriam sobreviver dentro de uma realidade macro sem a presença do próprio pai. Eu acredito de fato na socialização, eu acredito de fato de que o filho, a filha precisam do seu espaço, eu acredito nessas coisas. Evidentemente que eu não estou defendendo uma certa libertinagem, uma liberdade integral, sem o meu olhar, sem a minha supervisão. Não se trata disso. Mas eu acredito de fato de que numa boa escola as minhas filhas poderão ali aprender coisas que dentro de casa eu acredito que um pai e uma mãe não conseguem ensinar. E aí eu acredito na complementação. Então, por exemplo, eu quero que as minhas filhas aprendam desde cedo latim. Vou usar essa referência. Bom, eu sei quem eu posso chamar, conheço o professor, ok. Física, tá bom, eu chamo um professor e ensina no período inverso. Inglês, francês, essas questões que eu quero poder complementar. Fora ainda que eu acredito nesses espaços assim de formação coletiva, exemplo. Eu quero que as minhas filhas novas entrem, sei lá, num balé, num jiu-jitsu, num vôlei. Então, né, nesse sentido, eu acho que um esporte, ele é muito mais socializa muito mais do que a escola. A escola é ficar sentado numa cadeira ouvindo o professor. É que aí a gente Sei, já entra... se eu tivesse filhos, eu gostaria de poupá-los de passar por esse sistema arcaico, entendeu? Que aí a gente já entra numa segunda fase da vida escolar. Eu estou me referindo aqui aos primeiros 4, 5 anos, entendeu? Entendi. Ou seja, assim, é uma professora em sala de aula, aquele modelo, digamos, de aprender a escrever com a professora te olhando, você tendo o colega, e vendo de fato as suas deficiências, já tendo imediatamente um meio comparativo. É legal ter referências, convívios. Né, da sua idade, né? Então, sim. Depois dessa etapa, aí eu preciso analisar a conjuntura, digamos assim, nacional. Ou seja, você vai colocar sua filha entendeu? numa escola de Paulo Freire, mano. Entendeu? Pra ela fazer massinha de Não, pica. e ainda assim, o que acontece? Imagine só, ela é filha do desconstrutor do Paulo Freire. Porque o meu livro, se eu for somar os 2 livros ali, já são quase 100 mil exemplares vendidos. Caralho, da hora demais. Então, dentro de pedagogia brasileira, um lançamento que foi ali autopublicado, livro de estreia. Autopublicado? Esse número é muito expressivo. Não, sim. E aí a minha filha entra numa escola, pega a mais velha, por exemplo, como um caso, ela entra na escola e daqui a pouquinho a professora sabe, vê pelo sobrenome, sei lá, me vê buscar, marcou. Vou doutrinar essa mina Aí, pra ele ter uma E aí, uma Paulo entendeu? Freirezinha dentro de casa. Então. Daí vem aquela vingança, dependendo do caso, aquela situação assim, ó. A professora até não aplicaria a dinâmica massinha, mas descobriu que a minha filha, agora vai ter massinha nessa sala, entendeu? Então, assim, eu não quero isso. Sim. Eu não quero colocar as minhas filhas numa situação, evidentemente, vulnerável. O que acontece também, eu moro numa cidade que tem 30 mil habitantes.
tem o senso comunitário diferente. Eu moro na Serra do Rio Grande do Sul. Boa parte da minha vida eu morei em Porto Alegre, depois eu mudei. Então, eu moro na Serra, numa cidade pequena. A minha filha mais velha, já há mais de 1 ano, está na escola, fica meio turno. E os resultados são muito positivos. Aquilo que ela entrega já em matéria de assimilação, de diálogo, etc. Ou seja, eu estou vivendo uma experiência com a minha filha mais velha, de escolinha, muito boa. Muito boa. Então, estou observando as coisas... É que um pai, na minha forma de ver, precisa ser prudente. Eu não posso traçar a vida da minha filha pelos próximos 10, 20 anos de uma maneira assim arbitrária. Eu tenho, evidentemente, um tipo de planejamento. Isso sim, uma ideia prévia. Sim, sim. Mas eu quero poder sentir uma realidade, entendeu? Pode crer, pode crer. Sim. É que eu tenho traumas com o colégio, então eu tenho um receio dessa parada. Eu também não gostava, como eu disse antes, né? Da escola. Pra mim era um inferno, todo dia era um inferno. Acordar e ter que ir pro colégio, assim, eu me sentia um preso. Mas o ambiente escolar, isso é o Foucault mesmo trabalhou, né? Dependendo da conjuntura arquitetônica da escola, realmente parece um presídio, né? Toca sirene, os alunos vão pro pátio, de fato. Tem que cantar hino nacional, canta hino nacional. Só que esse modelo não representa, digamos assim, como a escola foi pensada. Tu entendeu? O que eu quero dizer com isso? A escola não foi inventada nesse formato. Esse formato pegou algo que deu certo na história humana, a gente for pensar em escola, assim como universidade, pega um formato que já existia, pega uma ideia que já existia e, dependendo do caso, destrói isso. Industrializa, né? Industrializa, massifica. Então, a gente é tratado como robozinhos, né? Como... Não é da hora. Por isso que eu não sei se eu gostaria que o meu filho ou filha passasse pelo que eu passei, tá ligado? Eu acho que era mais fácil dar um computador pra eles com um chat GPT e falar, pergunta qualquer coisa pra essa porra que ele responde tudo. Aí, vai descobrir tudo que você quiser descobrir sobre a vida. Sei lá. Eu acho que a gente perde muito tempo na infância ainda no colégio, tá ligado? A única parte que eu acho que é importante é a socialização, realmente. Tipo, a gente tem que aprender a lidar com coleguinha, com toda a fisicalidade do nosso corpo, com lidar com as pessoas mesmo. É importante isso, você não vai conseguir com o professor ou com o chat GPT, né? Então, essa parte eu acho que é insubstituível da escola. Teria que ter algo assim. E eu não sei como que eu faria isso sem usar o próprio ambiente escolar já colocado aí. E a gente também entra... Não é necessariamente o meu caso, porque eu trabalho muito em casa, etc. Mas o próprio modelo de realidade, vamos chamar assim, de realidade burguesa, pós-processo industrial, faz com que o pai e a mãe, muitas vezes, não consigam dar para o filho essa, sei lá, educação doméstica, esse homeschooling, pelas mais diferentes questões. Nem sempre, porque um não vai renunciar, digamos, ao emprego. Às vezes a mãe renunciou ou o pai renunciou, está em casa, está ensinando. Só que é como o meu caso. Exemplo, eu não posso dar aula de matemática para minha filha. Só que aí o pai e a mãe já estão com aquele orçamento tão apertado, esse tipo de modelo de realidade que a gente vive, e aí não consegue parar e vou contratar um professor aqui. Aí o pai e a mãe precisam ali, aos solavancos, aprender para tentar ensinar, e aquela educação fica deficiente. Sim. Então, não é necessariamente a minha realidade. Mas quando a gente pensa em escola, formato, estrutura, a gente entra em problemas profundos, inclusive de como a sociedade, chama assim, a sociedade brasileira, mas a sociedade ocidental, se organizou nesse principalmente pós-século XIX. Então, quando a gente pensa no século XIX, é o século da independência do Brasil. O Brasil é um país relativamente jovem, no seu sentido de independência para cá. Isso aqui a gente pode chamar isso aqui de país, né? Entendeu? Dependendo do caso, fica difícil realmente. Fica difícil. Fica. Fogo, cara. Você tá desiludidão com a política também, cara? Você viu que o Rogério Marinho pode ganhar? Você tá acompanhando essas coisas ou não? Acompanho, mas assim, né? Como historiador, minha matéria-prima é o passado, né? Então, dependendo do caso, não há fatos novos que o próprio passado já não nos apresente. Ou seja, tem coisas que não são novas, são velhas, são sequenciais. Então, se a gente for pensar assim, tá? A história se repete, né?
Nem sei, né? É que essa frase ficou uma frase meio pronta, Meio né? geral. E aí tem... o próprio Marx, né, ajudou a popularizar isso, né? A história se repete, ora como farsa, ora como tragédia. Só que Parece bem real isso aí pra mim. é que dependendo do caso, eu não posso chamar de repetição. Então, um exemplo assim, olha, já tivemos na história do Brasil algum presidente preso? Sim. Prenderam ali por um intervalo bem curto de tempo, mas o Hermes da Fonseca. Tá. Agora, como o Lula, que passou não pouco tempo na cadeia, não, nessa especificidade Passou pouco não. tempo, na minha opinião. Não. 2 aninhos só? Não, eu não tô avaliando isso. Não, sim, entendeu? entendi. Eu tô entrando no mérito que é o seguinte. Se eu for entrar só na nomenclatura presidente preso, sim, nós já tivemos outro além do Lula. Agora, da forma como o Lula, não, aí é o caso dele, é a especificidade. Então, se eu pego essa frase, a história se repete, não, mas espera aí, tem uma série de nuances aqui que são específicas. Uhum. Então, é uma frase que ela tem seus problemas. Claro, claro. Então, exemplo, Prudente de Moraes sofreu atentado. O sobrenome do sujeito que tentou matá-lo, Bispo. Aí pensa no atentado do Bolsonaro, Adélio Bispo, né? Então, se a gente for entrar nessas especificidades, olha, parece realmente que se repete. É mesmo? Será que tem a Entendeu? família Bispo de assassinos? Entendeu? Aí vai entrando nessas configurações. Nas teorias da conspiração. Assim, exemplo, as pessoas gritando para o presidente, eu acredito. Olha, gritaram para o Vargas em 37, antes dele instaurar o Estado Novo, que é o pior período ditatorial da nossa história. Eu acredito, eu autorizo, essas coisas assim. Pode crer. Entendeu? Tinha similaridades ao Bolsonaro, nesse caso. Então, é só pegando casos assim, só no sentido assim, nominal. Mas aquele eu acredito, eu autorizo, dito para o Vargas, na nuance, na especificidade, na sua conjuntura, não é o mesmo do Bolsonaro. É só o título igual, entendeu? Pode crer, pode crer. Mas você não acha... Muita gente diz que o Bolsonaro, se quisesse, dava um golpe. Tipo, se pudesse, dava um golpe. Você acha que existia esse intento no bolsonarismo de realmente dar um golpe? Na história brasileira, não há golpe sem exército. Tá? Então, exemplo, a nossa república, ela é golpista. Vamos botar aqui um painel macro. Tínhamos um império, o império caiu. Caiu por quê? Dentre as razões, por uma conspiração militar, pós-Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai terminar em 1870. Então, de 1870 a 1889, surgiu um processo de insatisfação militar que vai culminar, por exemplo, na adesão de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto ao golpe. 1889 a 1930, o exército ficou novamente insatisfeito, não estava, de fato, participando da política como desejava, por uma série de razões. Em 1930, estiveram com Vargas e apoiaram a Revolução de 30. Em 37, apoiaram a ditadura de Vargas. Vargas, em 45, saiu. Quem ajudou a tirar Vargas do poder? O exército. Aí o que vai acontecer? Dutra. Aí nós tivemos uma eleição, que foi Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. 2 militares disputaram a eleição ali de 45. E foi uma eleição importante porque nós tínhamos a Constituição de 46. Então era uma conjuntura importante pós-Vargas. Então o que vai acontecer? Dutra, militar, que tinha sido ministro do Vargas, e o brigadeiro Eduardo Gomes. Dutra venceu. Aí é o exército no poder. Vem Getúlio. O exército não queria o Getúlio ali. Getúlio se suicidou. Aí Getúlio se suicidou em 54. Até 64, tensão militar. O exército botou pressão, não queria que o Juscelino, por exemplo, assumisse a presidência, etc. 64, golpe. Aí o período revolucionário, contra-revolucionário, ditadura, aí uma série de nomenclaturas. Inclusive eu vou lançar um curso sobre esse período de 64 até 85. Legal, esse é algo bem interessante, porque é muito discutido hoje em dia. E dependendo do caso, a gente precisa discutir desde a titulação. Exemplo assim, foi ditadura, o que é uma ditadura? Foi contra-golpe, o que seria um contra-golpe? Foi uma revolução, o que seria uma contra-revolução? Qual é a diferença de regime para, digamos assim, política?
Essas coisas assim, preciso discutir isso dentro desse painel. O que vai acontecer? Nessa situação, os militares ficaram no poder até 85. Entregaram o Brasil, período da chamada redemocratização. Então, sem o exército, a história republicana já mostra que não há como ter poder ou dar golpe. Porque 30 foi um golpe, 37 foi um golpe, 45 alguma medida foi um golpe. Aí nós tivemos 64 um golpe. Exemplo, Deodoro da Fonseca, lá em 1889, assumiu o poder num golpe. Aí o vice dele, Floriano Peixoto, deu um golpe para que o Deodoro saísse. É muito golpe na história brasileira, hein? Muito, Caralho. muito. Fiquei surpreso que não aconteceu. Quer dizer, teve um golpe aí, né? Recentemente. Não, se a gente for entrar no mérito, assim, ó, a eleição com o Lula por si só, na forma como eu entendo, ela já é um golpe claro. E a forma com que o Xandão ignorou a Constituição, implementou censura, isso aí é um golpe. Não, né? a forma como, por exemplo, burlaram os regramentos do impeachment da Dilma, é um exemplo. Então, assim, tem uma série de golpes que ocorreram na história brasileira no seu todo. O Brasil teve, por exemplo, um presidente, que foi Arthur Bernardes, que administrou o Brasil em estado de sítio. Ou seja, nós já tivemos uma série de guerras civis. O Brasil não é um país que tem uma república pacificada. Aí tu fizesse referência ali no começo, né? A minha relação com o Brasil Paralelo. Então, eu fui convidado para auxiliar ali na elaboração intelectual de alguns dos primeiros documentários da empresa, né? Como A Última Cruzada. Depois da Última Cruzada, lançamos um documentário sobre 64, Brasil entre Armas e Livros, né? E ajudei ali, tanto como entrevistado, como alguém que era, assim, procurado para prestar algum esclarecimento, algum tipo de aconselhamento, algum tipo de direcionamento bibliográfico, etc. Tá. Aí o que acontece? Nós temos um documentário sobre esse período, que é um período bastante espinhoso dentro da nossa história. Aí, em vez do, digamos assim, da inteligência nacional discutir o período, automaticamente eles já foram chamados ali de adeptos da ditadura, etc., coisa que o documentário de fato não apresenta. Eu ajudei a formar aquilo ali. Então, essa discussão, ela não é uma discussão necessariamente séria, porque, dependendo do caso, isso acontece com Paulo Freire, com o 64, com o Getúlio, é uma questão, assim, Brasil de Médici. É ame o tema ou deixe. Sabe? Então, já é um tipo de repulsa com a oposição oposta. Então, se eu não respaldo, de fato, sei lá, a atuação política do Marighella, automaticamente a pessoa está achando que eu estou tratando, sei lá, o Ustra como herói. Entendi. Tá entendendo? Tá tudo extremo, né? Se você não tá no extremo, esse extremo te coloca num outro extremo, mesmo que você não seja realmente Então, e aí o documentário, que a gente entrou nesse período de 64 e tal, República, acaba, dentro das possibilidades, discutindo um pouco esse drama institucional que o Brasil vive. Então, a gente vive uma conjuntura que, durante todo o século XX, o Brasil viveu ou um golpe claro, ou tensões de que um golpe ocorreria, ou, dependendo do caso, alguma espécie de efeito, como uma espécie, aspas, assim, de contragolpe do que aconteceu. Então, imagine, a gente aprende, dependendo do caso, coisas erradas, até no tema. Por exemplo, café com leite. Café com leite é uma definição errada. Por quê? Pensemos assim, Minas, naquele momento, exportava mais café do que leite. Então, até o título está errado. Seria café com café. Entendi. Mas parei que eu vou continuar. Aí o que vai acontecer? Minas e São Paulo. A imagem que a gente tem é como se definissem a República Brasileira dentro de um esquemão, né? Tá, mas espera aí. Nós tivemos Epitácio Pessoa, presidente paraibano. Hermes da Fonseca, presidente gaúcho. A gente aprende que era um presidente paulista e um presidente mineiro. Tá, mas espera aí. Eu tive Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves, 3 paulistas. Não. E aí a gente começa a levantar uma série de questões. E a gente 3 tenta... paulistas na sequência. Na sequência. Entendi. Aí a gente tenta datar, assim, tá bom. Quando aquele Brasil foi chamado de café com leite, a gente entra lá na Era Vargas, que é o momento do chamado Estado Novo. Então, aquilo que aconteceu antes, República Velha, café com leite, você desqualifica para poder, de fato, legitimar aquilo que você faz. Ainda, dentro dessa conjuntura, existia a participação política de outros estados e de outros agentes. Exemplo, até ele ser assassinado, ele foi assassinado na porta de um hotel no Rio de Janeiro, Pinheiro Machado era o grande articulador da política brasileira naquele momento. Nós tínhamos uma oligarquia, lideranças
mineiras, paulistas, gaúchas, baianas, que de fato escolhiam de fato quem seria o presidente, entendeu? A gente tinha. Entendeu? Isso acontecia. Isso acontecia. Acontecia? Entendeu? Agora, nessa linha, exemplo, pô, a transitoriedade, a sequência, ela era feita assim, deliberadamente. Olha, eu escolhi aqui, é tu que vai ter que assumir. Sei lá, tem coisas que no Brasil, pegando esse período, até hoje são dramas. O Epitácio Pessoa denunciava, exemplo, políticas meramente assistencialistas que aconteciam no Nordeste. Nós estamos falando aqui do começo do século XX. Caralho. Então, assim, foi presidente do Brasil de 1918 a 1922. Antes dele ser presidente, ele foi membro do STF. E aí ele denunciava, não, peraí, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um assistencialismo barato. E aí demorou 100 anos e a gente ainda continua Aí, dependendo do fazendo. caso, a pessoa, ela acha que ela tem uma visão, dependendo do caso, crítica, social, sobre o Brasil, quando ela critica uma política como, sei lá, o Bolsa Família, tá? Uhum. Tá, mas espera aí, isso já era apresentado pelo Epitácio Pessoa. É como se o Brasil estivesse preso no mesmo lugar há 100 anos. Que loucura, né? Terrível. Pior que eu sinto bem isso, como se o Brasil tivesse parado no tempo em relação ao mundo. É só olhar a China, que não tem uma democracia nem nada, é uma ditadura, mas mesmo sendo uma porra de uma ditadura, os caras conseguiram, porra, criar uma civilização desenvolvida, avançada, tá ligado? Depende do que você acha que é uma civilização, né? Que se Ah, você porra, se você for olhar só pelo recorte econômico, tecnológico, tá bom? Se é só isso que vai definir o que é uma civilização, ok, então a China é uma civilização. Se a gente for entender civilização, entendendo o que é o homem, esses aspectos, digamos assim, da dignidade humana, aí a gente entra numa outra chave que talvez a China não seja uma civilização. Não, claro, como direitos individuais, a China não é um exemplo de porra nenhuma, eu entendo, nesse sentido sim. Mas, pô, se o Brasil entrar na guerra com a China, o Brasil não tem nenhuma chance de ganhar da China. Tipo, a China se tornou um país Então, vastamente aí a gente fraciona. superior, Aí né, a ao gente Brasil. fraciona. Então, exemplo, bom, no recorte exército, tecnologia, economia. Tá bom, nisso aqui estamos aquém. Mas, dependendo do caso, eu não trocaria viver no Brasil por viver na China de maneira alguma. Dependendo do caso. Entendeu? Então, é aí que tá. Da mesma forma que eu fraciono para fazer um comparativo econômico, eu posso fracionar e fazer um comparativo na liberdade que eu tenho de ter a minha família no modelo que eu quero. Claro, né? Entendeu? Questão de liberdade. De poder ir lá é numa uma merda. missa. Sim. Tá entendendo? Então, aí, o que é civilização? Nesse contexto, eu entendo. A gente né? ramifica isso. Eu entendo esse ponto. Economicamente, não há comparativo. Exército não há comparativo. Se o Brasil entrar, por exemplo, numa guerra com a China, o Brasil não consegue incomodar sequer como um peido. Agora, tá bom? E o resto? Ainda, dentro da história militar brasileira, o Brasil não é um país que se notabiliza por sempre ter tido um exército organizado. A gente nunca teve, No né? sentido puto assim, de exército. força bélica no mundo. Sim. Não, nós já tivemos. Nós vencemos a Guerra do Paraguai, por exemplo. O Paraguai, né, pô? Não vai nessa. Não vai nessa. Então, exemplo, esse olhar ao Paraguai é um olhar viciado no nosso contemporâneo. Como é que era o Paraguai no século XIX, naquele momento? Conhece? Não, eu entendo, mas mesmo naquele momento, o Paraguai não devia rivalizar com a Rússia, por exemplo, em termos de... Não, dependendo do caso, naquele momento, a Rússia era agrária. Bom, eu não manjo... Eu não vou discutir história com professor de história. Mas é isso que eu tô querendo te dizer. Sim. Tá entendendo assim, ó? Vai pensar na Rússia, que Rússia vem à sua cabeça? É da União Soviética. Então não é... Não, nós estamos falando agora do século XIX. Pode crer. Tu entendeu? Entendi. O Paraguai era forte. O Paraguai... Não do jeito que muitas vezes a gente aprende na escola, mas o Paraguai tinha um exército superior, por exemplo, ao exército brasileiro. Caralho. O que vai acontecer? O exército brasileiro foi organizado ali, é a genialidade de homens como o Duque de Caxias, General Osório, que organizaram o exército brasileiro numa contraofensiva que o Paraguai havia protagonizado. O Paraguai tocou primeiro? Claro. Entendi, os caras queriam dominar o Brasil. Corajosos, hein? Eles atacaram ali Uruguaiana, Itaqui, São Borja, cidades gaúchas, né? Entendi. Além de que tinham atacado o Mato Grosso, que naquele momento era um só. Pode crer. Então, a ideia era uma saída para o mar, né? O Paraguai não tem essa saída. Além de outras questões, por exemplo, de
um ímpeto napoleônico, questões nesse sentido, assim. Então, nós estamos falando de um século XIX onde Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, recém estavam independentes. Então, até demarcação de fronteiras, estabelecimento de poderes. O que eu quero dizer com isso? O exército brasileiro, no começo da Guerra do Paraguai, era um exército menor que o exército paraguaio. Aí foi organizado durante a própria guerra e venceu a Guerra do Paraguai. Beleza. Naquele momento ali, os militares ficaram insatisfeitos. A gente vai ter essa chamada questão militar e outras questões. Veio o golpe da República. Então, o exército brasileiro, isso é paradoxal, ainda que não seja uma força, digamos, bélica estrangeira, internamente dita as regras até hoje. Pode crer. Tu entendeu? Internamente, a gente manda no nosso é quintal uma aqui. instituição forte, soberana e, dependendo do caso, inclusive, revolucionária. Por outro lado, quando a gente pensa nos grandes exércitos do mundo, o Brasil não está ali. Sim, pode crer. Tinha uma potência regional, né? Será que o exército não tá meio puto agora com a situação toda? Eu acho que eles estão, né? A gente tá numa situação bem delicada do país, né? Se eles já têm essa propensão para agir, como eles sempre agiram, por que eles não agiram, né? Vai ver, não mesmo, estão. Vai ver, mesmo não tendo estão. o 8 de setembro, né? Que Mas foi vai ver, as principais lideranças não estão. Eu não tenho informação. Né? Depois da vitória do Lula, a quantidade de pessoas que se apresentaram como tem informações, existe um plano, tic-tac, 72 horas. 72 horas, entendeu? Então, dependendo do caso, o sujeito estava lá na Copa, distribuindo pendrive patriótico, conhece o caso? Então, assim, pendrive verde e amarelo. Então, assim, impressionante. Então, e a pessoa tá lá, na frente do quartel, cagando em pé, e não, mas ele está lá na Copa do Mundo, defendendo os meus interesses aqui, etc. Ou seja, não dá para conversar com uma pessoa que se permite tal nível de manipulação. Ou seja, quem se permite tal nível de manipulação acreditou nesses teóricos que diziam que o exército tinha um plano e tal. Eu não sei se o exército tem um plano ou não. Nunca recebi esse tipo de informação. Não, também não. Ou seja, eu sou um historiador e eu preciso me pautar por fontes, documentos, textos. Fontes podem ser, assim, imagens, fonte oral, etc. Agora, se eu não tenho essas informações, não tem como validar. Aí eu quero dizer o seguinte, pelas evidências, em princípio, o exército não está satisfeito. Porque eu não vi nenhum movimento militar da parte do exército, instituição, que respaldasse toda essa pressão popular que acabaram recebendo. Não sei, viu, cara? Não sei se eu concordo com você, não. Manifestações privadas de pessoas do exército é diferente de uma manifestação institucional. Não, tudo bem, mas a gente teve vários eventos onde a polícia ia tentar tirar os manifestantes e eram protegidos pelo exército, né? Não, é que aí a gente teve, inclusive, durante o dia 8, a gente tinha policiais conduzindo as pessoas que tinham invadido para dentro. Não, mas só que aí a gente entra em manifestações também de ordem, dependendo do caso particular do quartel, daquele comando ali, proteção de pessoas. Eu estou falando de manifestação política, institucional, um texto, uma pressão efetiva, como a história do Brasil já teve. Exemplo, antes do golpe da República, Dom Pedro já sabia que o exército estava insatisfeito, que o exército não legitimaria aquele modelo político como estava, que o exército não queria, exemplo, o gabinete Ouro Preto. O exército já tinha dito, eu não quero. Troque. Eu não quero o Gaspar Silveira Martins aqui. Troque. Esse tipo de manifestação a gente não teve. É isso que eu quero dizer. Manifestações privadas, de soldados, cabos, dependendo do caso, assim, até manifestações de ordem de uma base que a gente sabe que apoia o governo Bolsonaro, etc. Tudo bem, isso aconteceu. Isso é óbvio que eu não posso negar. Isso é um fenômeno. Agora, por outro lado, manifestação institucional. Em 30, antes da Revolução de 30, o Exército estava deixando as claras. Nós não queremos Arthur Bernardes na presidência. Aí o Washington Luiz vai assumir. Washington Luiz, melhore a nossa vida. Washington Luiz não melhorou. Então agora, a gente não quer o teu candidato que seria o Júlio Prestes. A gente vai apoiar o Vargas. Entendi. E eles falavam isso. Tudo claro, né? Abertamente. O Exército tem se mostrado bem fraco, cara, pra ser sincero. Não, aí tu já tá concordando comigo.
eu concordo. Não, que antes tu tinha dito assim, ó. Não sei se eu concordo. O quê? Não. Entendeu? Eu acho que tem muita gente insatisfeita lá. Claro. E eu acho que a gente teve demonstrações. Manifestação privada. De pessoas, de indivíduos. Tu entendeu? Isso, sim. Que é óbvio. Eu não tenho como pegar uma classe do Exército e dizer assim, ó. Todos eles aceitaram pacificamente o governo Lula. Não é isso. Sim, a gente tem evidência que tem muita gente insatisfeita lá, né? Instituição é diferente dos indivíduos que a compõem. De fato. Então, os indivíduos que a compõem se manifestam de diferentes formas. Sim. A o instituição exército... pelos meios oficiais. Sim. E os meios oficiais evidenciaram o quê? Que apoiaram, legitimaram, né, o processo dito democrático. Sim. Tu entendeu? Entendi. Foda. E agora eles vão se fuder, né? Porque não, e enquanto vai isso... vir a Guarda Nacional, vai tomar lugar deles. Aí, enquanto isso, tinham pessoas dizendo, não, olha só, espere aí, sigam acampados, patriotas, aqui tá o Pix Patriota. Aí, esse tá entendendo? Sim. Então, aí vem essas manifestações nesse sentido. Sim. E quanto ao Exército, exemplo, agora o Exército vai se prejudicar, etc. Dependendo do caso, nós não temos acesso às conversas desses donos do poder no Brasil. E o Exército está ali. O Exército é um dos donos do poder do brasileiro. Sim. Nós não estamos na sala fechada com esses agentes que eles estão conversando. Sim. Então, essa perspectiva, agora o Exército vai se prejudicar, eu não tenho essa certeza. Dependendo do caso, é um grande acordo e a ciência de todos os agentes sobre os fatos que vão acontecer. Aí é o pior dos cenários, né? Porque a gente vai ter uma ditadura com o Exército junto. Que aí vai ser triste, né? Assim, a história brasileira também é formada por processos extremamente autoritários, a imprensa sendo censurada no Brasil. Volto a dizer, Arthur Bernardes censurou, Deodoro... Primeiro, assim, ó, vem a proclamação da República, o golpe republicano, Deodoro da Fonseca já está dando golpe, já está querendo censurar a imprensa, uma das primeiras coisas que ele faz. Então, a questão da liberdade no Brasil, ela é confusa, ela é dura. O brasileiro não gosta de liberdade, ele gosta de segurança. Inclusive, nesses meios, Falsa esses meios bolsonaristas, etc., muitos gostariam que o Bolsonaro fosse um Getúlio Vargas para chamar de seu, tá entendendo? Pode crer, eu tenho essa percepção também. Então, assim, dependendo do caso, a liberdade passa a ter um valor quando aquele do seu meio é censurado. Mas só que se essa censura chegasse em outro agente, não, tá ótimo. Pode crer. Então, a liberdade não é um valor. Pior que eu concordo com você, eu fui lá na live, na super live deles, eu falei justamente sobre esse ponto, que eles estavam validando a censura do judiciário toda vez que eles pediam para o judiciário censurar alguém. Então, como que vocês são contra a censura se vocês estão tentando utilizar da censura para vantagens próprias? Com tá certeza, ligado? E ainda, quando você participa de uma... você aceitou participar de uma eleição, eu só estou entrando no aspecto simbólico, tá? Não estou nem analisando o processo em si. Mas você aceitou participar de uma eleição? Você aceitou participar do sistema democrático? Dito sistema democrático? Você aceitou apertar lá 22, 13? Depois, você aceitou que o seu candidato concorresse contra um presidente notoriamente corrupto? Quinto ponto, você aceitou e validou, pelo menos no aspecto simbólico, ainda que no seu interior você não acredite, a urna eletrônica enquanto meio? Nós temos um pleito que o presidente do TSE era declaradamente um militante do PSDB. E o PSDB é o partido notoriamente vinculado ao Alckmin, vice de um dos candidatos. Ou seja, nós já temos um problema institucional e simbólico gigantesco, mas você aceitou, foi lá e apertou o botão. Ou seja, depois disso tudo, você chegar e falar assim, não aceito o resultado, simbolicamente, a retórica que fica, para quem não está ligado na conjuntura política, é assim, tá bom, você perdeu o jogo, agora quer chorar. Então, de fato, o governo Bolsonaro aí não contestou previamente o modelo eleitoral que se apresentaria. Ele aceitou a censura sendo implementada. Quando o Moraes começou a implementar a censura, o Bolsonaro tinha que ter batido o pé e falar, agora o Brasil não vai andar até isso parar. Mas aí é querer que o Bolsonaro não seja de fato quem ele é. Um fraco do caralho. Entendeu? Então, assim, é lamentável, imagine. A gente teve, por exemplo, um dos momentos mais bonitos no campo simbólico do nosso país, 200 anos da nossa independência.
Aí você tem o 7 de setembro, data da nossa independência. Aí o sujeito vai lá e fica gritando imbrochável. Então, assim, é uma coisa terrível, terrível, simbolicamente, no que se refere ao nosso passado. Você não tem um movimento de ordem social, intelectual, de um país que deixa de ser patrimonialista. Essa confusão entre o público e o privado na maneira de executar o poder. Então, dependendo do caso, e a base bolsonarista legitima isso, assim como a base do Lula vai legitimar quando o Lula faz, né? Que esses sujeitos, eles falam como sempre estivesse no quintal de casa, no churrasco de domingo. Não, peraí, você é uma peça pública. Aí a gente volta, Monark, lá para o Assis Brasil, teórico do presidencialismo brasileiro, que esteve na Constituição de 1891, que era presidencialista, era republicano, que ele vai dizer: este modelo que se configura no Brasil presidencialista está fadado a não dar certo, porque o eleito vai sempre falar com seus eleitores, ou seja, não existe como você falar com o país. Exemplo, digamos que os resultados eleitorais estejam ali comprovadamente validados, o sistema ele é limpo, ilibado. Certo. O que acontece? O Lula venceu metade do país. Os números representam isso. Então, metade do país. Metade do país que votou, né? Então, metade do país que votou. Então, e aí? Vai discursar normalmente para os seus eleitores. Se fosse o Bolsonaro vitorioso, com a mesma margem, o mesmo processo. E foi uma margem parecida lá com o Haddad. Então, você tem 4 anos que funcionam assim. Quem venceu sempre vai governar, direcionar suas falas, etc., para metade do país. Metade mais um pouco. Metade mais um pouco. Institucionalmente, o país não sobrevive dessa forma. Ainda, tem 4 anos de mandato. O primeiro ano, estou chegando no poder, preciso entender como é que a casa funciona. Aí você tem 2 anos, teoricamente, para a administração funcionar, e o último ano é só campanha. É só campanha. E é só usar a máquina do Estado para fazer campanha. Então, que país sobrevive dessa forma institucionalmente? Não sobrevive. Pois é, sim. É aquela história lá, né? Não dá pra ter esperança no Brasil, né? O negócio é vazar daqui e ir pra outro lugar. É que eu acredito de verdade, assim, pode parecer uma frase piegas, mas eu não tenho esperança no Brasil, mas eu tenho esperança em trabalhos, em meios, em certas ações. Exemplo, eu acredito que dar história do Brasil para as pessoas faz com que as pessoas enxerguem o país de uma forma mais bonita, uma forma razoável, que consiga enxergar assim, olha, o Brasil está assim, mas historicamente o Brasil nem sempre foi assim. Exemplo, a gente pensa lá na Guerra do Paraguai, um exemplo que eu sempre gosto de trabalhar. Poxa, a gente tem o General Osório. O General Osório era general, ele era do alto... 4 estrelas? Não, ele era assim, do alto poder militar, lutava como um soldado. Se a gente vai ver a pintura, a Batalha do Havaí, lá do Pedro Américo, o General Osório está no meio do pau pegando. Caralho. Ele lutava como um soldado e ele dizia: nenhum soldado meu fará algo que eu não faça primeiro. Então, ele não ficava ali no gabinete mandando, lutem. Ele estava ali, hein? tomou um tiro na mandíbula, no meio da luta. É por isso que os generais não vão. Aí o que vai acontecer? Não, tomou um tiro na mandíbula. Seguiu em combate com um tiro na mandíbula. Caralho. E ainda há relatos. Estou trazendo, assim, documentação, relatos naquele momento, certo? De que soldados brasileiros viam que ele tapava, escondia com poncho, porque ele não queria que os soldados brasileiros vissem que ele, enquanto comandante, estava ferido, porque isso poderia deixar esses soldados ali temerosos. Pode crer. Então, a gente tem o General Osório. O General Osório, segundo relatam, as últimas palavras que ele disse antes de morrer, ele morreu em casa. Depois da guerra, tal? Pátria Brasil, sim. Ah, entendi. Ele morreu em 79. Entendi. A guerra terminou em 70. Entendi. Pátria Brasil. Carlos Gomes, por exemplo, no testamento, colocou: sou brasileiro e patriota. No testamento. E Carlos Gomes sofreu, assim, cruelmente, com censura, com bloqueio de ordem financeira. O Estado brasileiro quase deixou ele passar fome pela burocracia estatal no momento. E ele conseguiu separar o que é o Estado brasileiro e o que é o Brasil. O que é a máquina pública, o que são essas pessoas e o que é, de fato, a história do meu país. E ele, no testamento, botou: sou brasileiro patriota.
Então, essa maturidade eu tento fomentar nos meus alunos, que consigam fazer essa distinção. O Brasil não é o Lula, o Brasil não é o Bolsonaro, o Brasil não é o Alexandre de Moraes. Nem o Estado, né? Então, o Brasil é uma coisa maior, tem uma história bonita, 5 séculos de história. Imagine. Então, assim, nós temos biografias, evidentemente temos dores, dramas, temos uma série de problemas. Somos um país que, sim, viveu no seu período colonial, durante o seu período imperial, com mão de obra escrava, temos dramas, mas também temos belezas, também temos sutilezas. Biografias de grandes homens, eu sei 2, Carlos Gomes e Eu não conhecia a Osório, né? história. O cara pica, hein? Parecia um grande líder mesmo, assim. E foi. Talvez Foi. seja por isso que a gente ganhou a guerra também, E né? por isso que ele é, inclusive, o patrono da cavalaria, né? Entendi. Porra, foda demais, não Muito. sabia. Pô, da hora demais. Eu quero que então as pessoas vão lá, siga você nos seus cursos. Onde eles encontram? Podem me achar pelo Instagram, né? Thomas Juliano. Os cursos, etc., eu normalmente divulgo por lá. Terminei agora um processo de abordagem sobre a Era Vargas. Então, agora eu quero começar a abordar, acho que eu vou começar a divulgar isso agora no começo de março, sobre esse período militar de 64 a 85, um período Tem histórias confuso. interessantes aí. Claro hein? que sim. Caralho. Claro que sim. Então, é mais pelo Instagram mesmo, assim, me acompanhar mais por ali. Da hora demais. Então a galera vai lá, tem muito conhecimento que você não passou aqui, porque a gente só tem 2 horas aí pra conversar, mas, porra, agradeço demais você ter vindo aqui, o papo foi excelente, aprendi muita coisa sobre o passado. Eu tenho muita curiosidade sobre o passado do Brasil, porque eu acho que falta mesmo pro brasileiro esse entendimento do passado, até para uma formação de identidade, né? Como que você vai ser patriota se você nem sabe o que é o seu... Ao que você está sendo patriota de verdade, assim, né? Eu tenho uma relação com um país que eu não sei se eu consigo me considerar patriota, entendeu? Porque, eu não sei, só porque eu nasci aqui no Brasil, eu não acho que eu tenho que sacrificar... Por exemplo, seria numa guerra se o Brasil fosse igual aos Estados Unidos. Os caras inventassem de invadir o Vietnã. E aí, seria no Vietnã pra lutar pelo Brasil? Eu não iria, tá ligado? Eu não ia morrer pra lutar pelo Brasil, tá ligado? O exemplo, a Vietnã, tá bom, numa guerra como essa, eu não iria defender o Brasil, entendeu? Assumiria a posição do Bob Dylan, sabe? Sim. Seria crítico a isso. Pode crer. E tentaria produzir cultura a partir da minha crítica. Agora, exemplo, uma guerra como a Guerra do Paraguai, eu seria voluntário da pátria, com certeza, como o André Rebouças foi, como o Dom Pedro II foi. Que eles invadiram antes, Entendeu? Né? Dependendo do caso, dependendo da guerra. Sim. Agora, é difícil ser patriota quando você enxerga institucionalmente pessoas como o Lula, por exemplo, sendo um símbolo da nação. Pois é. Ou o outro que gritava imbrochável. Olha, é difícil ser patriota olhando essas pessoas, esses agentes. Por isso que é fundamental olhar a história do nosso país. E aí a gente vai perceber aquilo que eu mencionei. O Brasil está assim, mas o Brasil não é assim. Então nós temos grandes figuras. Exemplo, você tem o Pedro Américo. Como é que ele foi descoberto? Dom Pedro II foi inspecionar uma aula no Colégio Pedro II. Aí tinha um aluno ali que fez um desenho, o professor viu. O desenho era meio que para debochar do imperador. E aí o professor viu, pegou o desenho e mostrou para o imperador, e pensando que o Dom Pedro II era, ralhar, né? E Dom Pedro II ficou encantado com o talento do moleque. Nós estamos falando de Pedro Américo, que é o meu pintor favorito dentre os pintores brasileiros. Um gênio da arte. Então, assim, olha só que história maravilhosa. Sim, ele... Aí, porque Dom Pedro II viu, gostou do desenho, deu uma bolsa de estudos para ele. Falou, não, peraí, tu tem talento, entendeu? Caralho, ele tinha uma boa... Bom senso, uma boa autossegurança, né? E O cara zoar ele ainda dá oportunidade. Imagine o seguinte, Joaquim Nabuco, o nosso abolicionista. Então, ele tem 8 anos, está sentado na escada de um engenho, aí ele vê um escravo pedindo acolhida no engenho que ele vivia, o engenho do Maçangana. 8 anos. Com 8 anos, ele já se dizia abolicionista. Os anos passaram e ele é o abolicionista da nossa história. Então... Olha só que história linda. Ele está sentado no engenho do Maçangana, comendo caque, vê um escravo pedindo acolhida, e ele enxerga aquela cena com 8 anos e já se definiu ali abolicionista. E ele passou a vida toda dele atuando em prol da abolição. Tanto é que os primeiros movimentos dele com 15, 16 anos já eram em tom abolicionista. Então, o Brasil tem no menino, filho da aristocracia, que foi amamentado com leite de escrava, o nosso abolicionista. Isso é maravilhoso. Quando eu enxergo a história brasileira no macro e não no efêmero,
Eu me sinto muito patriota. Pode crer, pode crer. Tem muitas histórias bonitas mesmo. Vou lá assinar os seus cursos lá para aprender mais, cara. Ah, maravilha, meu querido. Muito obrigado por ter vindo aí. Quer deixar algum último recado aí? Alguma coisa assim? Não, foi um prazer. Eu tenho todo um ranço com podcasts. Tenho ranço histórico. Obrigado por vir. Ranço histórico. Inicialmente eu viria por causa do Bruno Garchagen, que infelizmente aconteceu as situações lá com a Mari Familiares, e com a assim. pequena. Sim. E foi um prazer. Eu fico à disposição de verdade pra gente possa conversar. Da hora, Obrigado vou fazer pela acolhida. E de verdade, e é isso, meu querido. Força, hein? Força, porque você é um inimigo do Estado. E eu estou aqui, pelo menos assim, numa espécie de solidariedade simbólica, porque eu defendo a liberdade. E acho importante, de fato, isso que tu acabou representando, indiretamente. Né, sim. Bom, me manda cigarro quando eu for preso, estiver na cadeia, Entendeu? você manda uns cigarros pra mim. Não, cigarro Marlboro, né? Qualquer um ali pra fazer a troca. Não espere que eu te mande baseado, por exemplo. Né? Eu vou te mandar cigarro Marlboro, Tudo vermelho. bem, eu só quero ter moeda de troca ali na hora pra manter intacto as pregas, né? É isso. Mas obrigado. Então, cara, tchau, galera. Até a próxima. Valeu. Fui.